A carga elementar, que é a carga de um elétron, ela tem um valor igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. E quantos elétrons tem em um coulomb? Bom, vamos fazer aqui. 1 coulomb vai ser igual a 1 dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19 vezes elétron. Essa constante, que é a carga do elétron, está multiplicando o coulomb, passa dividindo, então vai ficar 1 sobre o seu valor, vezes o elétron. Tá bom? E vamos fazer essa conta aqui agora. Então, 1 coulomb vai ser igual a 1 dividido por 1,602 vai ser aproximadamente 0,62. 10 a menos 19 é uma potência negativa. Ela sobe positivamente, então fica vezes 10 elevado a 19 elétrons. Bom, aqui nós já temos um valor, que um coulomb tem 0,62 vezes 10 a menos 19 elétrons. Nós podemos melhorar um pouco essa notação. Um coulomb vai ser igual a 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. Então, a unidade coulomb contém 6,2 vezes 10 a 18 elétrons, uma quantidade absurda de elétrons. São 10 elevado a 18, ou seja, 1 seguido de 18 zeros. Então, para você ver como os elétrons são elementares. Agora nós podemos partir para a corrente elétrica. Vamos ter aqui um fio. Eu vou ter aqui um ponto A e um ponto B. E eu vou ter um elétron aqui. O elétron é a carga elementar. E esse elétron ele vai sair de A e vai até B. Então ele sai de A e vai até B, percorrendo o fio. Tá? Agora eu vou colocar um anteparo, um ponto de referência, aqui, transversalmente aqui. E vou colocar agora, não um, mas 2 elétrons. E esses 2 elétrons, eles vão seguir a mesma direção do que o elétron anterior. Bom, quando eles estiverem aqui, próximo ao anteparo, eu vou contar quanto tempo eles demoram para atravessar esse anteparo. Então vamos supor que a cada segundo eu consigo contar 2 elétrons. Então 2 elétrons atravessam o anteparo a cada segundo, ou por segundo. E agora eu vou colocar mais um elétron e vou dizer que a cada segundo 3 elétrons atravessam o anteparo. E se agora eu somar todos esses elétrons, que vão ser 6, o que eu tenho? Que a cada segundo 6 elétrons atravessam o anteparo. Então você já percebeu que eu estou tendo uma relação entre duas grandezas. Uma, que é o coulomb, né, que é o elétron, a unidade elétron coulomb, e outra é o tempo. Então eu estou tendo uma relação entre o coulomb, termo de unidade, e o tempo. E o tempo aqui é segundo. E o que está acontecendo? À medida que eu aumento o número de elétrons que passam no meu anteparo, mantendo o tempo, eu estou tendo um fluxo maior.
de elétrons. Mais elétrons conseguem passar na mesma unidade de tempo por um mesmo local. 2 elétrons por segundo, 3 elétrons por segundo, 6 elétrons por segundo. Ou seja, quando eu aumento o número de elétrons que consegue passar num anteparo na mesma unidade de tempo, eu estou aumentando o fluxo. E aí esse fluxo eu vou chamar corrente elétrica. E nós denotamos corrente elétrica por I. Então I quer dizer corrente elétrica, vai ser igual a quantidade de elétrons que passam por unidade de tempo em um determinado anteparo, um ponto de referência. Tá? Isso aqui é em unidade, e a unidade de corrente vai ser o ampere. Agora, imagine que eu não tenha 6 elétrons, mas que eu tenha 1 coulomb de elétrons. E quem que é 1 coulomb de elétrons? É aproximadamente 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. E daí eu posso ter uma corrente de 1 ampere, né, em unidade. 1 ampere vai ser igual a 1 coulomb, ou seja, 6,2 vezes 10 a 18 elétrons dividido por T, ou por segundo, por 1 segundo. São as unidades. Então, unidade, isso vai ser igual ao ampere. Então, a unidade da corrente elétrica é o ampere, que quer dizer quantos elétrons ou qual a carga que passa em um anteparo, em um ponto de referência, num condutor, por unidade de tempo. No nosso caso, por segundo. Isso é corrente elétrica. É um fluxo de elétrons que passa, que é conduzido por um meio e passa num anteparo, num ponto de referência que você quer contar quantos vão passar ali numa mesma unidade de tempo. Quando eu aumento a quantidade de elétrons, mas mantenho o tempo, estou aumentando o fluxo, logo minha corrente elétrica está aumentando. Quando eu diminuo a quantidade de elétrons que passam, mas mantenho o mesmo tempo, eu estou diminuindo o meu fluxo. E isso vai acarretar em maior ou menor energia elétrica. Nós podemos abordar isso mais para frente, tá bom? Então, corrente elétrica é essa é a definição. Recapitulando, então, corrente elétrica, símbolo I, vai ser igual, nós chamamos de Q dividido por T, onde Q é coulomb, unidade C maiúsculo, e T é o tempo, unidade segundos. Então, é usual, quando nós vamos fazer notação de unidade, nós colocarmos entre chaves. E nessa expressão nós já podemos fazer outra aqui, ó. Vou mudar a cor aqui, que é Q, ou seja, coulomb, quantidade de elétrons, vai ser igual a I, que é a corrente elétrica, vezes o tempo. E isso te lembra o quê? Isso é uma função do primeiro grau. Sim, função do primeiro grau é importantíssima na física, principalmente na física 1, pelo primeiro ano do ensino médio. Porque o Q, ele pode ser meu f de x, o I é o meu A, que é o coeficiente angular, e o T, minha variável independente, que é o x. À medida que eu aumento a minha corrente, quer dizer que mais cargas vão passar por tempo. Então, se eu aumento a minha corrente, quer dizer, estou aumentando meu A, estou aumentando a minha constante, o fluxo. Logo, mais carga vai passar à medida que o tempo for aumentando. Então, T igual a 1, 2, 3, 4, a corrente, o fluxo é o mesmo. Se aumentar o tempo, obviamente, mais cargas vão passar. Tá? Então, isso é uma função do primeiro grau. Interessante, né? Então, não precisa ficar decorando. Basta você desenvolver a partir da definição. Então, bem rapidinho, bem simplesinho, mas lembre-se, os conceitos simples fazem toda a diferença. Por ser simples, você não pode ignorá-los. Quanto mais simples, mais atenção tem que ser dado, porque lá na frente eles vão ser exigidos e sim, lá você vai ter que estar com ele na ponta dos dedos. Então até a próxima, se inscreva no canal, deixe os comentários, sugira temas e até a próxima.